A jogada mais estranha da off-season da NBA até agora está aqui, já que o Boston Celtics trocou Drew Holiday para o Portland Trail Blazers por Anthony Simons e 2 escolhas de segunda rodada. Primeiro vamos falar sobre este negócio para os Celtics. Sabíamos que entrando na off-season, eles provavelmente procurariam reduzir alguns salários nesta off-season. Esta é uma equipe que iria ser incrivelmente cara. Você tem novos proprietários chegando e Jason Tatum acabou de romper seu Aquiles. Então é bastante óbvio que eles não vão conseguir vencer grande no leste no próximo ano. Mesmo em uma conferência leste comprometida com tantas equipes diferentes que realmente não vão estar envolvidas, uma conferência muito fraca. Ainda é bastante claro que os Celtics não vão conseguir ganhar um título no próximo ano sem o Jason Tatum. Então não há realmente nenhum ponto em ter o elenco tão caro quanto é. E então eles estão procurando mover não apenas Drew Holiday, mas várias peças do seu elenco. Estamos falando sobre Kristaps Porzingis, até mesmo alguém como Sam Hauser. Todos esses caras vão poder ajudá-los a economizar tanto dinheiro na sua folha de pagamento. E o conceito era, vamos tirar um ano de folga, basicamente, vamos nos livrar de alguns salários. Vamos esperar Jason Tatum voltar da lesão e então realmente tentar competir na próxima temporada. Também houve alguns rumores de que eles estão recebendo algumas ofertas realmente loucas por caras como Jaylen Brown e Derek White, mas até agora eles resistiram a essas ofertas. E não parecem estar indo tão longe em uma reconstrução real e mais apenas uma reestruturação para uma temporada. Dito todas essas coisas, estou bastante surpreso com essa troca de Drew Holiday porque, dada a situação financeira dos Celtics, a lesão de Tatum, há muita coisa acontecendo aqui. Todos nós meio que sabíamos que Drew Holiday estaria disponível e provavelmente seria negociado. Eu tinha uma ideia em minha mente de como seria uma troca de Drew Holiday, e simplesmente não era isso. E é bastante estranho dizer que o que é essencialmente uma descarga de salário para os Celtics é uma vitória para eles, mas, considerando seus objetivos nesta off-season, considerando a direção que estão seguindo, esta é absolutamente uma troca positiva, realmente positiva para o Boston Celtics. Quando você olha para o contrato dele nas próximas temporadas, um contrato que os Celtics acabaram de assinar com ele. A propósito, no ano passado, ele tem mais 3 anos de contrato, ganhando 33, 35 e 37 milhões de dólares, sendo a última opção do jogador. E Drew Holiday acabou de completar 35 anos e nem sempre foi o cara mais resistente ao longo de sua carreira. E, francamente, eu pensei que os Celtics teriam que, anexar algo ao contrato dele pra conseguir que um time o aceitasse em um acordo, mas eles realmente conseguiram coisas boas em troca do Drew. Holiday, se você comparar o contrato de Holiday com alguém como Kristaps Porzingis, presumivelmente seria muito mais fácil mover Holiday do que Porzingis, porque ele tem um contrato expirando, não restam vários anos em seu contrato. Agora, em quadra, Holiday é mais útil que Porzingis e mesmo que não seja uma grande competição, Holiday tem sido mais consistentemente durável. Eu ainda pensava que eles teriam que negociar algo com Holiday para se livrar dele, enquanto Porzingis poderia ser apenas uma simples redução de salário por causa do contrato expirando. Mas não só os Celtics se livraram do contrato de Holiday imediatamente porque Anthony Simons tem um contrato expirando no próximo ano. Mas eles também poderiam trocar Simons no prazo se quisessem. Eles conseguem 2 escolhas de segunda rodada, ou eles poderiam simplesmente renovar com Anthony Simons e ter ficado muito mais jovens. Adicionaram alguns pontos e, novamente, não tiveram que anexar um ativo a Drew Holiday para se livrar dele em primeiro lugar. Nesta nova paisagem na NBA, onde as equipes estão procurando reduzir salários, todos têm medo do segundo avental. Eu apenas presumi isso. Um contrato tão grande quanto o de Holiday aos 35 anos com vários anos restantes e uma opção de jogador. No final, teria exigido que os Celtics desistissem de algo. E obviamente, eu entendo o valor de Drew Holiday. Ele foi uma parte crítica dos Celtics ganhando um título da NBA. Este me surpreendeu. Eu teria pensado que a troca teria parecido algo mais assim na tela se os Celtics acabassem se desfazendo de Holiday, então, dado todos esses fatores, vou dar um A para os Celtics neste negócio. Eu acho que é um valor realmente bom. Simons é uma peça interessante para eles e certamente não acho que eles terminaram de fazer movimentos, mas este é um passo realmente bom. Então, o que isso significa para a parte dos Trail Blazers em tudo isso? Bem, eu realmente acho que é bastante subestimado o quão bons os Trail Blazers foram no ano passado. As pessoas realmente não estavam prestando muita atenção neles, mas com um núcleo realmente jovem, alguns desses caras deram um passo à frente e se desenvolveram. Eles quase conseguiram a vaga em uma conferência oeste difícil no ano passado, e claramente eles estão procurando dar o próximo passo, e vem Drew Holiday como essa peça. Mas, como mencionei na sessão dos Celtics, essa é uma jogada bastante estranha. Sabemos que Anthony Simons está na lista de trocas há anos. Parece que em todas as temporadas dos últimos anos, tive que falar sobre um boato de troca envolvendo Anthony Simons, indo para o Orlando Magic. Ele tem estado bastante disponível por anos agora, e Holiday, se jogar, é uma ótima adição com sua defesa e sua presença veterana para todos esses jovens que eles têm. Mas, realmente, tenho 2 problemas principais com a troca para Portland,
Isso é muita fé e muita pressão em caras como Scoot Henderson. Neste elenco, eles têm um monte de jogadores jovens realmente bons. Danny teve uma boa temporada, Shaedon Sharpe é realmente bom, Scoot foi melhor, embora isso não signifique muito depois de uma temporada de estreia desastrosa e de se livrar de Anthony. Simmons me diz que eles têm muita fé, e especificamente em Scoot, mas também o restante dos jovens jogadores do elenco para realmente melhorar e ser muito melhor. Porque mesmo que Simmons tenha estado extremamente disponível, ele é um bom jogador, ele pode atirar. Esse arremesso e espaçamento é um aspecto bastante subestimado e de quanto isso significa para este elenco dos Trail Blazers. E simplesmente assumir que se livrar de Scoot e depois trazer um jogador tão defensivo como Holiday vai ser positivo para Portland é um salto bastante grande na minha opinião. Porque primeiro você está assumindo que Drew Holiday realmente vai jogar e segundo você está meio que desconsiderando o quão importante Simons era para a equipe e para o contrato. Eu tenho um problema com o contrato que os Trail Blazers acabaram de assumir e o que eles enviaram em troca do negócio. Eu já mencionei na sessão anterior, eu senti que eles provavelmente teriam conseguido um ativo. Eu pensei que a troca teria parecido algo assim se eles assumissem Drew Holiday. E eu acho que é distintamente possível que ao longo das próximas temporadas, eles estão pagando 35 milhões de dólares por ano para um cara de 35 anos que realmente não joga tanto assim. E quando ele joga, ele é impactante, mas talvez não se encaixe tão bem com o resto do elenco. E para uma equipe que claramente está procurando dar um passo à frente na próxima temporada, eu posso entender o valor de adicionar Drew Holiday. Só me confunde o motivo de essa jogada envolver a saída de alguém como Anthony Simons, a menos que eles realmente não gostem do seu encaixe a longo prazo. E claro, a natureza do contrato que está expirando. Mas você adicionou um cara, Drew Holiday, que tem um contrato caro para as próximas temporadas. Então eu não entendo como. É importante e útil que você se livrou de alguém que estava com o contrato expirando. E é perfeitamente possível que isso funcione muito bem para Portland, porque Drew Holiday é bom, talvez ele esteja realmente saudável, mas é apenas um negócio estranho. E eu daria a eles uma nota B-, e francamente a única razão pela qual não é menor é simplesmente porque vimos o impacto que Drew Holiday pode ter na vitória em vários lugares diferentes agora. E eu não quero estar tão errado ao dar a isso uma nota C- ou D, porque Drew Holiday ainda pode ser realmente bom e absolutamente vale esse contrato se ele estiver saudável e jogar. Mas quase mais interessante do que qualquer uma dessas coisas é o que essa troca potencialmente significa para o futuro de cada uma dessas equipes. Porque sabemos que os Celtics ainda estão parecendo assim. Sham disse isso em seu artigo. Outras pessoas disseram isso. Os Celtics definitivamente ainda estão avaliando o restante do elenco e eu não ficaria surpreso se uma equipe como os Rockets, por exemplo, tivesse essa oferta louca por aí. Para Jaylen Brown como alguém que eles querem trazer ao lado de Kevin Durant, eles ainda têm muitas peças. Depois de adicionar Durant, sabemos que Emma Udoka tem um histórico passado com Jaylen Brown e os Celtics. Especialmente quando eles estão trazendo de volta caras como Anthony Simons, esse tipo de engrenagem um pouco mais jovem do que eu pensava que eles estariam indo em direção, enquanto eles descobrem o que fazer na era pós-Jason Tatum aqui. Este é um retorno realmente interessante no que se refere a Jaylen Brown ou possíveis outras trocas neste elenco. Talvez até alguém como Derek White, onde eles realmente tentam adicionar um monte de ativos. Talvez eles renovem o contrato com Anthony Simons na off-season e tenham uma equipe completamente diferente na hora que Tatum voltar. Então eu definitivamente estou de olho em Boston e estou de olho em Portland, porque negociar por alguém como Drew Holiday me diz que eles estão mais prontos para dar esse grande salto no próximo ano do que talvez a maioria das pessoas esperava. E isso poderia potencialmente envolver se livrar de alguém como Jeremy Grant. Isso poderia envolver juntar alguns desses jovens jogadores em um pacote de troca para conseguir algum tipo de início. Está claro que Portland está cansado de ganhar, 30 e poucos jogos ou menos em todas as temporadas nos últimos anos. E eles realmente querem tentar e não necessariamente ir com tudo. Mas eu não ficaria surpreso se víssemos uma troca ao estilo Desmond Bane, como a que o Magic fez 1 ou 2 semanas atrás. Esse tipo de negócio para Portland, onde é outra jogada que os leva potencialmente ainda mais alto no que vai ser uma classificação muito difícil da Conferência Oeste na próxima temporada. Isso é super interessante, é uma troca estranha, mas é uma troca super interessante, e mal posso esperar para ver mais delas conforme o draft se aproxima.